Dando continuidade à história dos Hebreus, na página 3 estamos tratando agora acerca do relacionamento que há entre a história de um povo milenar, o povo egípcio, com a história dos Hebreus agora. Primeiramente analisamos de uma forma bastante profunda o envolvimento dos povos da Mesopotâmia dentre o início da história dos Hebreus, né, com a saída daquele que vem a ser o seu ascendente, Abrão, que vem de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Então, por isso, tratamos de nos aprofundar na história tanto da cidade de Ur dos Caldeus, no seu contexto geopolítico, no seu contexto histórico, os achados arqueológicos que nos esclarecem acerca do contexto de vida naquela região e todo o desenvolvimento que há da história naquele contexto da Mesopotâmia até a migração de Abraão, que vem a ser Abraão depois, né, tem o seu nome mudado por Deus, e peregrinando pela terra, costeando aí a margem do rio Eufrates, chega até Mari, no norte do Eufrates, onde recebe a confirmação do seu chamado, e Deus, como assim é registrado em Gênesis, diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão migrando de lá, deixando grande parte da sua parentela lá em Mari, mas trazendo ainda o seu sobrinho Ló, e sua esposa Sara, continua no seu processo de peregrinação em obediência à ordem de Deus até alcançar as terras de Canaã, onde passa a viver como peregrino na terra, não tendo um local, uma sede própria, né, estabelecendo-se em diversas cidades, até que na continuidade histórica vemos o início do relacionamento do povo, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, e o início do relacionamento do povo hebreu com o Egito, tá ok? Então vemos aí quando nas situações de grande fome que se abatem sobre a terra, os patriarcas tomam o caminho do Egito. Aqui em Israel, tá? Na Palestina, eles migram aqui para a terra do Egito para comprar mantimentos. Até que, como estudamos aí na lição passada já, no contexto já da história de José, ele é vendido por seus irmãos, uma tribo ismaelita traz ele para cá, vende como escravo, e acontece toda aquela situação vivenciada por José, registrada na Bíblia, que mostra o grande poder da intervenção de Deus na sua história, né, a partir da sua fidelidade, a partir do caráter, né, que ele manifesta, a honestidade, a gratidão a Deus, a obediência, né, a Deus. E assim Deus o honra grandemente, poderosamente, o faz chegar a ocupar o cargo de vizir na terra do Egito, um vice-rei, né, alguém que está abaixo apenas do monarca. E José ocupa esse cargo, primeiramente motivado pela graça, pela misericórdia, pelo grande plano e projeto de Deus, mas também por alguns fatores históricos relevantes que estaremos analisando. Então, primeiramente, vimos a cronologia do Egito na lição passada. Vimos a grande importância deste povo para a humanidade, o contexto histórico extremamente vasto, extremamente amplo, que é coberto por toda essa civilização, tá ok? Desde épocas muito antigas na história, aí pelo menos 3100 é o que podemos encontrar de evidências arqueológicas, mas as suas mitologias avançam ainda mais longe na história, né? Alegam que eles têm mais tempo ainda, mais antiguidade histórica ainda. Mas a onda de 3100 pelo menos é o que a arqueologia consegue de fato comprovar por achados, né, por evidências arqueológicas. E ao longo de toda essa época vimos um tenso relacionamento entre a nação egípcia e o povo hebreu. Por isso, entra no contexto da história agora, é importante, é relevante para nós estudarmos aí acerca do Egito. Então, dentro dessa contextualização, vemos, por exemplo, que um forte relacionamento que há entre o Egito e Israel dá-se na época de José, o início, pelo menos, desse forte relacionamento. Quando José, vendido pelos seus irmãos, desce
é a terra do Egito, lá é honrado por Deus, é abençoado por Deus e chega a ocupar um cargo de alta liderança, um cargo de vizir, né, de vice-rei. E o que acontece? Existe dois lados da mesma história. O primeiro é que esse cargo ocupado por José advém de uma bênção divina, de um milagre, de uma intervenção da poderosa mão de Deus. É inegável. Isso é inegável. A intervenção de Deus na história de José, abençoando todo o seu clã e com isso também trazendo uma futura bênção, uma futura realização, né, dentro dos planos e projetos de Deus com a nação, o nascimento da nação de Israel e de Israel a vinda do Filho de Deus, tá ok? Que abençoará toda a humanidade a partir desse desenvolvimento histórico. Então, primeiramente tratando acerca dos primórdios dessa belíssima história, dessa importantíssima história, vemos que José desce ao Egito no período aí de 1910, entre 1910 e 1800 a.C. Pouco tempo antes disso, no contexto aí do primeiro período intermediário, em que as monarquias do Alto Egito e do Baixo Egito disputavam poder e com isso o enfraquecimento interno do Egito, tá ok? Como já analisamos aí na aula passada, houve a migração de um povo estrangeiro para aquela terra. Um povo de origem semita que estava participando das conturbadas situações de guerra, de tomada de cidades, de posses, né, de saques, destruição de reinos. E dentro desta onda de confusão geopolítica, daquele contexto histórico, pelo menos aí entre 2000, tá ok? Entre 2000 e 1500 a.C., nesse lapso de tempo aí, em que houveram movimentações de povos aí na região da Mesopotâmia, na região, aliás, maior, na região do Fértil Crescente, ali o que hoje chamamos de Oriente Médio. Dentre os povos que estavam envolvidos nesses grandes movimentos aí de guerras, né, de conflitos, de migrações, os povos ixos despontam na história como um povo relevante a partir do momento em que interfere na história de um outro povo milenar, muito mais conhecido, com muito mais evidências arqueológicas, evidências históricas, artefatos, cultura, produção artística do que eles. Eles migram para as terras do Egito, invadem a terra do Baixo Egito, tá ok? Invadem a terra do Baixo Egito e tomam o poder lá, se estabelecendo dinastias naquela região e adotando um modo de vida e de cultura egípcios, tá ok? Então eles mesmos sendo dominadores, por serem povos, a gente vai usar esse contexto aqui para eles somente para exemplificação, por serem povos bárbaros, né, que são, na verdade isso é um contexto de fala grega. Os gregos chamam aqueles povos que não falam a língua grega de bárbaros. Mas aplicando assim um significado, fazendo uma analogia, os ixos em relação aos egípcios eram como que bárbaros, invadindo aquela região, né, e causando destruições, tomando o poder, estabelecendo-se como governo naquela região, mas adotando a forma de cultura e a forma de governo do Egito, semelhante, um pouco semelhante ao que a Roma fará com o mundo grego. Mesmo derrubando a administração, o Império Grego, Roma adotará muito da cultura grega para si, por terem em alta conta o avanço, o desenvolvimento, a evolução da cultura grega em relação à sua própria. Então não é que há um completo abandono da cultura grega, da cultura romana, mas há uma inserção muito forte de elementos da cultura grega dentro da cultura romana, assim anteriormente feito com os ixos em relação aos egípcios. Então os ixos invadem a região, mas tomam a cultura egípcia, os hábitos egípcios para si. Assim se estabelecem na região e estabelece como uma administração forte no período aqui do médio, do período intermediário, tá ok? E entrando já para o período do Médio Império, quando então desponta a figura de José, e Deus o abençoa poderosamente na terra do Egito, né, a partir do comportamento que ele manifesta, e ele vem a se tornar um alto comissário na administração de Faraó. Agora, que Faraó? Essa é a questão.
E é aí onde as evidências históricas e arqueológicas corroboram o conhecimento bíblico. Porque o próprio teólogo aqui afirma que um faraó nato da terra não se relacionaria da forma como se relacionou com José. Porque eles detestavam o pastoreio, o modo de vida, a forma de comportamento dos semitas. Não havia um relacionamento de proximidade entre esses povos. Os egípcios não tinham um relacionamento de proximidade com os semitas. Agora, pelo contrário, os povos ixos invadindo a terra do Egito nesse período, estabelecendo o governo lá, eram povos aparentados, pelo menos com certas características étnicas semelhantes à dos israelitas, porque ambos eram semitas, ambos eram daquela região. Então tinha que algo pelo menos, nem que fosse um tanto distante, mas algo semelhante, que poderia ligar as duas raças em algum contexto. Então o que acontece dentro desse contexto geopolítico no Egito, o primeiro período intermediário, entrando para o Médio Império, quando estabelece um governo estrangeiro, mesmo que adotando os hábitos e a cultura daquele povo da terra, é que desponta na história a figura de José. José ascende ao poder através da intervenção divina, e também através da situação geopolítica estabelecida ali, e é condecorado como vizir da terra e administra a terra do Egito. Dentro dessa situação benéfica, favorável, é que o clã de Israel migra para a terra. Então, através da influência de José como um alto comissário, como uma pessoa de poder, de influência no Egito, o clã israelita é autorizado, não somente isso, mas é convidado mesmo a descer e a migrar para a terra do Egito, lá se estabelecendo. Tá ok? Lá se estabelecendo. Passando aqui, só queria primeiramente mostrar aqui o contexto de Abraão, primeiramente abordado aqui quando falamos da história da Mesopotâmia, a migração dele margeando aqui o Eufrates, estabelecimento primeiramente aqui no norte, em Padã Arã, onde ficam os parentes dele, e então Deus refaz o chamado que tinha sido feito aqui conforme Atos. Deus renova esse chamado aqui conforme Gênesis, e ele sai do meio da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, peregrinando assim pela terra de Canaã, quando então a história passa a se envolver muito mais com o contexto do Egito do que com o contexto da Mesopotâmia, de onde ele tinha vindo. O contexto de envolvimento com a sua parentela é o fato de os seus filhos serem mandados a buscar esposa entre os seus parentes. Isaac, Rebeca é buscada aqui no meio dos seus parentes. Jacó, Raquel, Lia e as duas concubinas são tiradas também da sua parentela e levadas para Canaã. Depois desse contexto, desse relacionamento, há um relacionamento muito mais intenso com as terras do Egito. A descida de José, o estabelecimento deles no Egito a partir da invasão desses povos estrangeiros, esses povos ixos, tá ok? Povos aqui desta região, tá? Região que hoje é chamada de Oriente Médio. A partir de confusões geopolíticas ocorridas aqui nessa região, guerras, conflitos, invasões, saques, reinos sendo destruídos, mudanças nas fronteiras, estabelecimento de povos, de novos impérios, a migração desse povo semita, invadindo cidades, destruindo, saqueando e então invadindo as terras do Egito, tá ok? E aí acontece aquela situação em que o Alto Egito em conflito com o Baixo Egito, enfraquecimento do governo central, invasão dos Ixos e estabelecimento aqui no território do Baixo Egito, tá ok? Estabelecimento no território do Baixo Egito. Se eu não me engano, com capital em Sais, o estabelecimento da dinastia Ixa, tá? Da dinastia dos Ixos. Estabelecimento com capital em Sais e vivendo aqui no Egito durante um tempo, até que as dinastias faraônicas originais do Egito, ainda vivas aqui no território do Alto Egito, conseguem tomar o poder expulsando os Ixos. Expulsando os Ixos, mas restando na terra os israelitas, que haviam chegado a uma ascensão de poder no período Ixo. Tá ok? E aí a Bíblia, como é que ela nos revela essa situação histórica? O novo faraó não conhecia acerca de José.
como que o novo faraó não conhecia acerca de José, se fosse um faraó nato, se fosse uma mudança de poder dinástica apenas, ou dentro da própria dinastia até, a passagem de um faraó para outro. Como que um faraó anterior a ele não conheceria a história que ocorreu na situação, na vida, no reino, na administração do faraó que o antecede. A situação é a seguinte: o faraó que era antecedente a eles, na verdade era um faraó de uma dinastia estrangeira, de um povo estrangeiro que havia usurpado o poder na terra. Então eles, quando retomam o poder dos Ixos, eles não têm nenhum compromisso, nenhum conhecimento, nem buscam tomar nenhum conhecimento daquilo que foi feito na época dos Ixos. Porque era um povo detestado, odiado, um povo estrangeiro, que foi arrancado da terra. Então tudo que foi feito pelos Ixos aqui por eles tinha que ser desmanchado, tinha que ser desfeito. Inclusive as benesses aos israelitas. E onde os israelitas aqui são subjugados numa situação de escravidão. Subjugados numa situação de escravidão. Eles são forçados a construir cidades celeiros, né? E a trabalhar em trabalhos degradantes. Então o que acontece? Na página 3, veja só. No século XVIII, a autoridade central do Egito se enfraqueceu muito, e como consequência disso, ele perdeu sua posição de influência na Ásia. Foi nessas circunstâncias que povos asiáticos, os Ixos, se infiltraram no Egito, através do delta do Nilo, que é a região do delta do Nilo, uma região extremamente fértil, tá ok? Subjugando a nação de forma violenta. Quem foram os Ixos? Como subjugaram o Egito? E quanto tempo eles reinaram no Egito? Até hoje ninguém sabe com certeza quem foram eles, e nem mesmo quanto tempo exato eles reinaram no Egito. Alguns têm dito que eles foram invasores selvagens, que irromperam do norte, destruindo a Síria e o Egito com uma tempestade que varre tudo que está em seu caminho. Mas essa ideia não pode ser afirmada porque não temos nada que comprove isso de forma satisfatória. Tendo em vista a paridade de nomes, parece que os soberanos Ixos eram príncipes cananitas ou amoritas da Palestina. Mas isso não é o suficiente para termos certeza. Reproduzindo as palavras de Manetón, historiador egípcio, e Flávio Josefo, historiador judeu, diz que os Ixos vieram do Oriente, invadiram o Egito e reinaram no Baixo Egito, tá ok? Região do Norte, Alto Egito, região do Sul. Reinaram no Baixo Egito por 511 anos, mas outros têm dito que o período do reinado deles no Egito foi somente 100 anos. E aí tem a questão aqui acerca da palavra Ixos, uma confusão entre reis pastores ou reis escravos, né? A questão de interpretação de uma língua morta, né? De um nome dado numa língua morta, o que com certeza não vai poder chegar a um nível de exatidão, dizer ó, é exatamente isso que significa, porque muitas das vezes o significado é dado por povos estranhos, povos dos quais temos artefatos arqueológicos para estudar, por exemplo os egípcios. Então o historiador egípcio dá a interpretação do nome de Ixos como pastores escravos, mas essa é uma interpretação de um personagem estranho, de um personagem estrangeiro àqueles povos. Então não é com certeza que sabemos o significado do nome dos Ixos, mas uma tese aqui que eu acho a mais forte é que sejam reis pastores, tá ok? Um significado que se aproxime mais do que povos semitas interpretariam dentro daquela palavra, dentro daquele substantivo. Seja qual for o significado dessa palavra, de uma coisa temos certeza, que os Ixos estiveram no Egito por muito tempo e que ali atuaram como governantes do Baixo Egito. Em face dessa definição, o próprio Flávio Josefo dá a entender que os Ixos eram antepassados dos judeus, que ao serem expulsos do Egito vieram à Palestina e edificaram a cidade de Jerusalém para habitarem ali. Biblicamente falamos, não devemos associar os Ixos aos israelitas, porque as informações que a Bíblia nos dá dos israelitas nada tem a ver com a história da entrada dos Ixos no Egito. Até mesmo a ideia que aquela mistura de gente que saiu do Egito juntos com os hebreus sejam Ixos. Não vejo nenhum nexo, mas é certo pensar que a entrada dos Ixos no Egito foi mais ou menos no período em que Israel estava cativo ali. Parece que o faraó com quem José teve contato era um soberano Ixo, porque um faraó nato da terra não se relacionaria com José como se relacionou com aquele faraó.
especialmente no que diz respeito ao pastoreio, que era abominável para os egípcios, conforme Gênesis 47, 6, tá ok? Então, características natas do povo egípcio que os faziam ter um certo afastamento do modo de vida dos semitas, que eram, na maioria das vezes, pastores, criadores de gado, o que era abominável para os egípcios. Então denota aí que aquele povo que estava ali na terra e que teve aquele relacionamento amistoso para com José e os seus parentes, e o seu clã, poderia ser um povo aparentado etnicamente. E aí onde o teólogo aqui faz questão de dizer que não é que há uma relação estreita, íntima, uma relação de proximidade entre os Ixos e os israelitas, como se fossem parentes próximos, mas há uma relação étnica. Então, por exemplo, aqui temos no Brasil descendentes de escravo. Existe alguma relação étnica aproximada entre nós e os escravos o povo natural da terra que está lá na região da África. Então existe algum parentesco étnico, nem que seja distante. Se fosse traçar uma árvore genealógica, um ascendente meu veio de lá. Um ascendente seu veio de lá. Alguém que pode entrar aí no seu contexto de desenvolvimento genealógico da sua família, algum elemento africano. E assim o Brasil é esta bênção exatamente por causa dessa mistura, desenvolvimento de raças. Algum ascendente africano, algum ascendente europeu, algum ascendente asiático. E assim temos famílias que se miscigenaram de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. E aí temos que há algum traço desse elemento étnico dentro da sua família. E assim também vemos dos israelitas em relação aos Ixos, algum elemento étnico, nem que seja distante. Todos eles têm um tronco genealógico em Sem, né? São semitas. E aí, a partir desse primeiro ancestral, o desenvolvimento das famílias, diferenciando-se, afastando-se, né? Então são primos de 10º grau, sei lá. Mas há algum elemento étnico semelhante, e isso fez com que este povo olhasse para aquele povo hebreu não como completos estrangeiros, completamente diferentes de si, mas com alguma característica, alguma aproximação, e aí surgiu, criado por Deus e não pelos elementos étnicos, sociopolíticos, sociológicos, nada disso, criada pela intervenção de Deus, a oportunidade de José ascender ao poder, e assim Deus desenvolveu seus projetos, seus planos, e trazer o clã para habitar no Egito, passar aquele período de escravidão e depois ser liberto, tá ok? Mas como Deus cria a situação? Através desses meios. Então os planos de Deus se cumprirão. Agora ele vai criar os meios para que se cumpra. E aí quando Deus criou esses meios, os planos correm da forma como era esperado, da forma como era planejado, a partir dessa intervenção. Então essa questão do elemento Ixo aí na terra do Egito. É essa questão dessa oportunidade, né? Essa questão dessa ascensão ao poder, esse modo como se desenvolveu o plano de Deus em relação ao povo de Israel, o estabelecimento na terra, o livramento da fome que se abatia sobre a Palestina, o desenvolvimento do povo, o aumento do povo em terras egípcias, depois a escravidão, o sofrimento do povo, o desejo de sair daquela terra, e então depois desse período de sofrimento, a libertação através de Moisés, né? Deus levanta Moisés para libertá-los daquela terra e fazer deles uma nação soberana. Alguns historiadores do Egito Antigo têm dito que os Ixos eram povos asiáticos que reinaram sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo. Formaram a 15ª e a 16ª dinastia, 1730 a 1580. E que eles eram semitas vindos da Mesopotâmia, empurrados para o sul pela pressão dos hititas, hurritas e cassitas no final do Bronze Médio, tá ok? No final do Bronze Médio. Então vamos ver aqui, mapa anterior, que os hititas são desta região aqui, o que hoje chama-se Turquia.
os cassitas, povos que estavam se relacionando aqui dentro do alto da Mesopotâmia, tá ok? Os cassitas e os urritas, que também eram povos que estavam relacionados aqui, povos que vieram também de migrações do leste aqui da Mesopotâmia e estavam interferindo na região, estabelecendo guerras entre si pela tomada do poder e estabelecimento de impérios. Então, dentro desse contexto conturbado na região, é que surge o povo Ixo, e passa a fazer migrações, estabelecer-se e invadir outras cidades, quando então, encontrando o Egito em situação frágil por causa das guerras internas entre o Império do Baixo, entre os reinos do Baixo e do Alto Egito, ele encontra um vácuo de poder no qual se estabelece, tá? Invade a região, estabelece-se lá como governo entre o Médio Império, né? Aqui como foi lido sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo, formando a 15ª e a 16ª dinastia. Os Ixos sabiam criar o gado e usavam cavalos e carros de combate. Com isso tinham uma superioridade militar inquestionável. No entanto, nunca se lançaram até o Alto Egito, onde se conservaram as tradições faraônicas, até a 16ª dinastia tebana, que repeliu os Ixos, mas outros historiadores dizem que eles chegaram a dominar todo o Egito. As principais cidades dos Ixos eram Ávaris, no delta ocidental, e Tanis, no delta oriental. Em geral, se pensa que a chegada dos filhos de Jacó no Egito e depois sua escravidão tiveram alguma relação com as invasões e a derrota dos Ixos, tá ok? Então, é um contexto histórico, uma contextualização histórica que se faz entre a situação do Egito, situação geopolítica do Egito na época, o enfraquecimento do reino típico, do reino original aqui da terra, o enfraquecimento do reino original da terra do Egito, com a guerra entre o Alto Egito e o Baixo Egito, o enfraquecimento do poder central, a entrada dos Ixos, povo estrangeiro dominando aqui, as tradições faraônicas sendo preservadas aqui no Alto Egito, depois a expulsão dos povos estrangeiros e a escravidão dos hebreus que estavam aí na terra. Tá, ok? Então, essa contextualização que se faz em relação a entrada dos hebreus no Egito, como se deu esta entrada, como se deu depois a escravidão deles, e depois analisaremos acerca da saída deles desse período de escravidão no qual estavam submetidos. Agora na página 4, os Hurrianos. Por volta do 17º século, mais ou menos, na época em que os Ixos invadiram o Egito, houve grande agitação de novos povos em todo o fértil crescente. Entre esses povos, destacamos aqui os Hurrianos, provavelmente oriundos das montanhas da Armênia. Eles falavam uma língua afim à do reino tardio de Urartu. Eles foram os primeiros a serem mencionados nos escritos cuneiformes, feitos aproximadamente no século 24, tá ok? Então, é aquilo que já estávamos mostrando no mapa anterior, acerca da conturbação política de povos aqui nesta região. Então, os Hurrianos são um povo originário aqui do Cáucaso, tá certo? Da região da Armênia, e que passam também a interferir na situação política e histórica aqui dessas terras, querendo estabelecer-se como poder, dominar outros povos, estabelecer-se como poder central. E é dentro dessa conturbada situação onde acontecem alguns movimentos migratórios, dentre eles o movimento que empurrou as hordas ixas para as terras do Egito, encontrando oportunidade lá, devido ao enfraquecimento do governo original da terra, encontrando oportunidade para se estabelecerem lá. Tá? Então, um dos povos que participaram para toda essa movimentação são os povos hurrianos invadindo essa terra e causando confusões, causando perturbação política e enfraquecimento dos governos que estavam estabelecidos lá, dos povos, das dominações que estavam estabelecidas lá. Agora, uma palavra sobre o fértil crescente, tá ok? Uma palavra aqui sobre o fértil crescente. Se traçarmos uma linha curva, partindo do Egito, que passa pela Palestina e a Síria mediterrânea, e seguindo depois até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Tá ok? Então, uma vez
tratando acerca da Mesopotâmia e tratando acerca do Egito, vamos ver agora um pouco de contexto geral acerca das terras bíblicas, as terras onde se desenvolveram principalmente os fatos e acontecimentos do mundo bíblico. Então temos o fértil crescente, é uma definição um tanto artificial, mas que serve para entendermos o contexto geográfico desta região. Então temos aqui o Nilo, temos aqui o Jordão, Rio Orontes, que chega até aqui mais ou menos, Rio Eufrates e Rio Tigres, tá ok? Então o relevo criado por esses rios pode ser notado, né, um tanto artificial, mas pode ser notado como uma meia-lua de terras férteis, terras fertilizadas pela existência desses rios. E principalmente lembrando-se de que toda essa região aqui é deserto. Isso aqui são desertos, tá ok? Então esses rios criam essa meia-lua fértil em torno dessas terras aqui. E ela é denominada fértil crescente, tá certo? Há mais de 2000 anos antes de Cristo, esse poderoso semicírculo ao redor do deserto da Arábia, denominado fértil crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras como pérolas de um colar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro das civilizações, desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro da cultura greco-romana, tá? Que são povos que estão além do mapa aqui, estão naquela região da Europa e que invadirão esta região e se estabelecerão como poderes, como dominações sobre essa região. Mas os primeiros movimentos de fundação de impérios, cultura, escrita, artefatos, são originários daqui, desta região do Fértil Crescente, as primeiras civilizações do mundo. Na faixa de terra estreita que vai de Ur ao sul da antiga Caldeia até as proximidades do Nilo, alguém deu o sugestivo nome de Fértil Crescente. É certo pensar que em algum ponto dessa imensa região a humanidade teve seu berço, antes e depois do dilúvio. Civilizações importantes tais como a Suméria, tá? A Acádia central aqui da Mesopotâmia, a Aramita, que era na verdade uma tribo que era migratória, estabeleceu nessa região, aí nasceram. E daí saíram levando progresso para as outras partes da terra. Tigre, Eufrates no Oriente e no Ocidente, ligavam-se por estradas reais que passavam por Arã, aqui ao norte, temos aqui o nome Arã, tá? Passavam ao norte por Arã, Alepo, onde hoje é o Líbano, tá? Arã, Alepo, Damasco, temos o nome aqui, mas é mais ou menos nessa região, região da Síria, Damasco, Jerusalém, tá? Que está aqui, não está nominada também, mas está como Salém, o nome antigo dela, tá? Jerusalém, e alcançavam o Egito, tá? As terras do Egito. Abraão cobriu esse trajeto e chegou ao rio Nilo. Caldeia, Assíria e Egito se tornaram potências. Essas potências disputavam em campo de batalha o domínio do mundo. Canaã estava no centro dessas potências entre a Mesopotâmia e o Egito. A terra de Canaã era uma passagem obrigatória tanto para assírios caldeus quanto para egípcios. Sendo assim, Canaã se tornou o centro do fértil crescente. Terras disputadas pelas potências do mundo antigo. Por isso, o Antigo Testamento registra muitas vezes Israel sendo ameaçado pelos assírios, caldeus, recorrendo ao poder militar do Egito e vice-versa. Quando Nabopolassar, auxiliado por Siachares, rei dos persas, destruiu Nínive, então, Nabopolassar, a Babilônia, auxiliado pelo rei dos persas, Pérsia aqui nessa região, destruiu Nínive, a Síria, norte da Mesopotâmia, tá? Vamos ver qual a situação aqui narrada. Destruiu Nínive e sepultou o grande império assírio. Foi lançado à base do Império Caldeia, Império Caldaico, com a capital na Babilônia. Todas essas potências perseguiram Israel e atacaram o Egito, e o Egito revidou também com suas tropas. Então, qual é a situação narrada?
é uma contextualização geral do quadro geográfico da região. Com isso você vai entender o desenvolvimento da história dos hebreus e a intervenção desses povos na história dos hebreus. Então você tem que entender, primeiramente você vê o movimento migratório de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus e peregrinando pela terra, margeando o Eufrates primeiramente, estabelecendo-se ao norte aqui em Harã, e depois, renovada a chamada, desce peregrinando para Canaã. Depois, peregrinando no Egito, volta a Canaã, estabelece-se na terra, e depois os seus descendentes descem para o Egito, onde se estabelecem, voltando depois com a libertação do povo, né, a passagem aqui no Sinai, o estabelecimento da lei, e aí a entrada na terra com a posse da terra agora. Agora sim a posse a partir da promessa que Deus havia feito a Abraão, agora a tomada da posse da terra. Só que quando Israel estabelece aqui na Palestina, veja, ele tem Egito desse lado aqui nessa região e tem a Mesopotâmia com os diversos impérios que estabeleceram. Então tem o Império Assírio ao norte, tem o Império Babilônico aqui. Nesta época o Império Sumério já havia caído, já havia desaparecido da terra. Então estabelece o Império, ele chama o Império Caldaico, né, Império da Babilônia. E aqui mais esta região, o Império Persa, tá? Então a história de Israel vai estar relacionada com a história desses povos. O Egito passa pelas terras de Israel. Aqui também há o estabelecimento de um povo chamado Hititas. Os Hititas também tiveram grande influência política dentro da história. Então os egípcios transitam aqui pela terra de Israel para entrar em guerra contra os Hititas na cidade de Carquemes aqui, por exemplo. Ou os babilônicos querem tomar posse da terra do Egito e passam por Israel. E aí Israel ou faz uma aliança com os babilônicos ou é tomado e estabelecido poder sobre ele. Agora, como Israel, sendo uma pequena nação, pôde resistir a toda essa intervenção política externa? Como Israel pôde existir como nação, sendo uma terra de passagem disputada por diversos povos, nações muito mais antigas do que ele, muito maiores do que ele e muito mais poderosas? A explicação para a existência de Israel dentro desse contexto é que Israel, sempre que esteve em comunhão com Deus, sempre que esteve em fidelidade, obedecendo à lei de Deus, Israel tinha por rei o próprio Senhor, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, que intervém na história. Então a existência de Israel enquanto nação, enquanto um povo estabelecido na terra, um povo que prolonga sua existência por milênios, deve-se à intervenção da mão divina, porque muitos povos que existiram no contexto de Israel desapareceram completamente da história. Onde estão os moabitas? Onde estão os amonitas? Onde estão os midianitas? Né? Onde estão os amoritas? São povos que, os edomitas, desapareceram, sumiram. Povos do contexto de Israel, moabitas, edomitas, amonitas, né? Povos que eram todos participantes do mesmo contexto. Midianitas, aqui ao sul, perto do Sinai. Povos que estavam convivendo com Israel no mesmo contexto histórico. Onde eles estão? Desapareceram, sumiram, destruídos pelos grandes movimentos de impérios, tomadas de poder, migração, êxodo, transposição de povos para outras regiões. E se miscigenaram, se destruíram. Só que o povo de Israel foi preservado ao longo de milênios, mesmo convivendo com essas potências aqui ao seu redor, tendo a interferência delas na sua terra. Mas, uma vez que a promessa de Deus está sobre este povo, eles sobreviveram a todas as intempéries e existem hoje como uma nação soberana, graças à poderosa mão de Deus e às suas promessas sobre a vida de Israel. Evidência da antiguidade dos patriarcas. Passamos agora a análise de algumas evidências muito importantes que nos ajudam no estabelecimento da história, tá ok? No estabelecimento da veracidade histórica das narrativas bíblicas. Então, por exemplo, algumas evidências importantes acerca dos patriarcas. Vamos ver aqui. Muitos críticos da história têm dito que os antepassados de Israel mencionados no livro de Gênesis nunca existiram. São apenas lendas e mitos criados pelos judeus para falar da antiguidade da sua raça. Entretanto, o esforço dos trabalhos
arqueológicos têm provado totalmente o contrário do que tais críticos têm dito. A história dos patriarcas hebreus se enquadra inquestionavelmente no ambiente do segundo milênio que mencionamos acima, provando com isso a antiguidade dos patriarcas hebreus. As evidências são tão claras que não precisamos considerar o assunto. Então, algumas evidências importantes destacadas aqui neste material, conforme o teólogo aqui nos orienta. Primeiramente, acerca dos nomes. Então, temos aqui o mundo da época, tá? Com o fértil crescente, desde o Nilo, criando esse semicírculo aqui, em conexão com o Eufrates, com o Jordão, com o Orontes, tá? E aí algumas características de época, né? Por exemplo, evidências arqueológicas de monumentos, aqui um zigurate, tá? Um templo da região da Mesopotâmia, tá ok? Que mostra evidências arqueológicas do que a Bíblia já falava acerca desses povos. E aqui uma tábua com escritos cuneiformes, onde temos narrativas que vão colaborar muito com evidências arqueológicas que comprovam a veracidade das narrativas bíblicas. Então, depois eu volto aqui nessas tabelas genealógicas. Acerca dos nomes, são evidências arqueológicas fundamentais. Por quê? Esses nomes que são narrados na Bíblia, o nome Abraão, primeiro Abram, ou Abrão, depois Abraham, Abraão. O nome é o mesmo nome, agora modificado no sentido de uma maior honraria, uma ampliação com maior honra, para o nome. Pai exaltado para pai de uma multidão, uma exaltação do mesmo nome de Abraão, uma mudança com um título de honra acrescentado. Isaac, ele ri ou riso, que vem a ser o Isaac que conhecemos. E Jacob, suplantador, que vem a ser o Jacó que conhecemos. Tanto esses nomes tipicamente bíblicos, como nomes Naor, Nacor, que é uma aproximação aqui da grafia típica, original de lá. Nome Jacó, Naor, Abraão, tá ok? Zebulon, Gade, Dan, Levi, Ismael, Asser, Issacar, tá ok? O Serug, narrado na Bíblia como Sarug, como aparece nas tábuas de argila, são nomes que estão figurando no contexto da época. São nomes que são utilizados não somente no contexto bíblico. Inclusive ele narra aqui acerca de um artefato muito importante. Foi encontrado nos tijolos com inscrições cuneiformes, como esse que temos aqui, por exemplo, esse que colocamos, que reproduzimos aqui. Aqui, uma tábua com escritos cuneiformes. Foi encontrado nos tijolos com inscrições cuneiformes um contrato escrito em que Abraão alugava uma junta de bois em um pedaço de terra, se comprometendo a dar por isso uma importância de aluguel. Alguns críticos não admitem que o tal Abraão mencionado no contrato seja o Abraão bíblico. Seja ele quem for, o que importa é que o nome Abraão era usado na antiguidade para um homem e não para uma tribo, como querem alguns críticos. É claro que não queremos fazer prevalecer a ideia de que esses nomes se referem aos patriarcas bíblicos, mas prova que seus nomes eram bastante populares nos meados do século XX a.C. Isso é o suficiente para fazer prevalecer a ideia de que os patriarcas bíblicos existiram. Então, perceba qual é a importância dessa evidência. No século XVI, XVII, quando surgiram aí dentre os movimentos do iluminismo, do iluminismo e renascimento, surgiram grandes figuras que passaram a desenvolver uma crítica primeiramente contra a Igreja Católica e em analogia contra a Bíblia, porque a crítica teve início contra a Igreja Católica e os seus abusos primeiro, com toda a severa dominação que estabelecia sobre tudo que era ciência, tudo que era governo, tudo que era política. Então a Igreja tinha tentáculos que se estabelecia com poder sobre tudo. Então o primeiro movimento de libertação foi contra a Igreja, tá ok? Contra a Igreja. O movimento aí
do Renascimento, do Iluminismo, do humanismo, que criticavam ferrenhamente a forma de ditadura da igreja, tentando dominar todas as áreas da sociedade e, a partir dessa crítica, derrubar parte desse poder para então ganhar liberdade para os artistas, para os cientistas, para a vida política dos governos, dos estados independentes que vão surgir. Tá, ok? Então a primeira crítica é contra a igreja. Só que essa crítica à igreja, depois ela estabelece uma extensão para a crítica contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Então, no movimento de crítica contra a igreja, para a derrubada dessa tirania eclesiástica, os próprios movimentos protestantes contribuíram fortemente para a queda dessa ditadura eclesiástica, que trouxe liberdade às manifestações filosóficas, às manifestações científicas, artísticas, tá, ok? Com a derrubada desse poder ditatorial da igreja. Mas passado esse poder da igreja, a crítica se estendeu à Bíblia. E aí começou a se estabelecer como uma crítica extremamente severa contra todas as narrativas bíblicas. Então, os filósofos, os grandes pensadores da época, passaram a tratar a Bíblia como um livro de carochinha. Então eles disseram, olha, acerca dos personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Isaac, né, e todos os personagens, Moisés, eles são personagens que nunca existiram. Abraão, por exemplo, Ismael, Gad, Zebulon, são todos nomes que não necessariamente são nomes de pessoas, mas sim nome de uma região, nome de uma cidade, nome de um povo. E o que acontece? Em épocas tardias na história, já na época de Davi e Salomão, cronistas reais, cronistas com um certo apelo religioso, uma certa emoção, um sentimento religioso, patriótico também, criaram heróis. Inventaram heróis para glorificar a história de Israel, a tornar Israel um povo memorável na história. Com isso inventaram a história do patriarca Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, que teve filho por meio de uma intervenção divina, um milagre. Deste milagre veio o desenvolvimento com Jacó, os 12, a descida para o Egito, a escravidão no Egito, a justificativa da tomada da terra, depois que Deus fez a promessa a eles, então a terra era deles, e com isso inventaram Israel a partir da cabeça de um religioso. Era esse o comportamento dos críticos desta época, a época do Renascimento, Iluminismo, do humanismo em relação às narrativas bíblicas. Só que o que acontece? Toda essa crítica se mostrou mentirosa, se mostrou equivocada, a partir do desenvolvimento de uma ciência chamada arqueologia, a partir da descoberta de artefatos, tá, ok? Estudados pela arqueologia, estudados aí pelas ciências que descobriram tantos monumentos quanto artefatos, principalmente os artefatos arqueológicos, que contêm escritas antigas, escrita cuneiforme, por exemplo, escrita hieróglifa do Egito, tá, ok? E nessas escritas narrativas que comprovam que os fatos narrados pela Bíblia não são narrados só pela Bíblia. Essa é a sacada. Não é só a Bíblia que fala de Abraão. Não é só a Bíblia que fala de Isaac. Existem outras narrativas de outros povos contemporâneos à Bíblia, ou mais antigos do que ela, que falam acerca desses personagens. Aí o que acontece? Aquilo que eu li aqui acerca de um Abraão que aluga uma terra em uma junta de bois e se compromete a pagar o aluguel com tal preço estabelecido nesse contrato, encontrado num papiro no Egito, é uma história que mostra que em épocas até anteriores à Bíblia existia um personagem chamado Abraão. E isso não é dito só pela Bíblia, é dito por outros povos. Com isso vemos, não é necessário que esse Abraão seja o Abraão da Bíblia. É simplesmente necessário que se entenda que aquilo que a Bíblia está falando acerca de Abraão é completamente verídico e é completamente possível. Por quê? Outros povos também tinham lá seus Abraões, vamos dizer assim. Havia um Jacó em outro lugar, em Mari. Havia um Abraão na terra do Egito, vivendo, alugando juntas de bois. Havia um Isaac na Mesopotâmia. Então não é nada estranho para a Bíblia falar acerca de Abraão, Isaac e Jacó.
é algo que o próprio contexto histórico, sociológico, comprova como sendo algo comum, algo tranquilo, algo normal. De modo algum uma carochinha, de forma alguma uma balela, né, como assim quiseram esses críticos. E a arqueologia, desenterrando essas evidências, mostra que isso foi completamente, não somente possível, mas real. Página 5, seus costumes. Vários fatos registrados no livro de Gênesis, mencionando alguns costumes estranhos para nós hoje em dia, podem ser explicados à luz da cultura e dos costumes vigentes dos povos com quem os patriarcas bíblicos viveram. Um exemplo disso, conforme diz aqui, pode ser visto nos textos de Nuzi. Vimos já as escavações que houveram aqui na terra de Nuzi. Jarmo, aqui essa vila, é a vila mais antiga da humanidade, pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. E aqui, mais ou menos nessa região, houveram escavações importantes que revelaram muitos artefatos arqueológicos num local chamado Nuzi, tá? Os quais refletiam a lei consuetudinária de um povo essencialmente urriano, tá? Originário do Cáucaso, aqui das montanhas do Cáucaso, que hoje é a Armênia, aqui é a Turquia, aqui é a Armênia, no norte daqui da região. Migraram para cá, estabeleceram algum domínio aqui, trouxeram alguma confusão sociopolítica aqui para a região, tá ok? Mas também estabeleceram costumes, estabeleceram práticas de vida, cultura que vem influenciar outros povos, inclusive esteve em conexão, não necessariamente uma conexão direta, mas alguma conexão com os povos hebreus, os quais refletem a lei consuetudinária de um povo essencialmente urriano na região oriental do rio Tigre, no 15º século. Apesar de não haver nenhum vestígio de que os patriarcas hebreus tenham vivido entre os urrianos, somando ao fato desse povo remontar ao fim da idade patriarcal, podemos observar que os costumes e tradições daquele povo se mantiveram vivos por muito tempo, especialmente entre os povos semitas, especialmente os amoritas, da região superior do Fértil Crescente. Alguns desses costumes e tradições aparecem na Bíblia, sendo praticados pelos patriarcas hebreus. Um exemplo disso é o receio que Abraão tinha de morrer sem deixar filho herdeiro para perpetuar seu nome, e que Eliezer, seu escravo, fosse seu legítimo herdeiro, conforme era o costume da adoção de escravo praticado em Nuzi. Então vemos aí a situação de um povo da época, um povo contemporâneo dos patriarcas, que estabelece na região, que tem um código de leis consuetudinário, ou seja, um código de leis baseado em costumes, diferente de um código de leis positivado, onde a lei é estabelecida materialmente, com escrito, né? A lei é positivada, a lei é escrita, é definida dentro de um código, né? Então estabelece esse código, como por exemplo, Código de Hammurabi, Código de Ur-Nammu, Código de Leis de Moisés, né? Uma lei positivada, uma lei escrita, e uma outra lei consuetudinária, ou seja, a partir dos costumes vigentes. Então o povo que está influenciando a região estabelece seus costumes sobre a região, e o seu juízo será a partir desses costumes estabelecidos. E muitas das vezes ela implementa seus costumes, mas também absorve também costumes já praticados na região. Então o código consuetudinário urriano, ele estabelece na região e também influencia aquilo que é praticado pelos patriarcas. Então os patriarcas tiveram algum contato, não necessariamente direto com os urrianos, mas tiveram uma influência daqueles costumes na sua própria prática de vida. A sua maneira de viver refletia a sua época. Então quando Abraão teme em morrer sem deixar filhos e que sua herança naturalmente passasse para a posse de Eliezer o Damasceno, isso para ele era algo tão claro, isso para ele era algo tão estabelecido, tão comum, que vemos a partir desse comportamento, a partir desse receio do patriarca, um eco do código consuetudinário vigente na época.
E aí você pode ver que entre os povos de Nuzi, né, entre os povos hurrianos, os povos daquela região, daquele contexto, daquela época, é narrado não pela Bíblia, mas por artefatos arqueológicos, né, tábuas como essa, escritas cuneiformes, revelando que essa era uma prática comum nesta época, nesta região. Então vemos aí o que Abraão manifesta em relação a esse temor está muito de acordo com o contexto. Se o que Abraão manifestou e aquilo que Moisés capturou dessa história e registrou no texto bíblico está de acordo com o contexto da época, como poderia um crítico dizer que isto foi inventado muito tempo depois? Dizer que isso foi inventado na época de Salomão, na época de Davi, que isso não é original da pena de Moisés, e que Moisés não recebeu essa história factual, essa história verídica de narrativas, de tradições e talvez até de alguns fragmentos de texto que tenham chegado até a mão dele. Como não dizer que isto foi produzido de acordo com a sua época, que Abraão de fato não foi um personagem real, que viveu essa história nesse contexto? Se as evidências nos mostram que o temor que Abraão tinha era simplesmente eco de um código consuetudinário vigente na época. Então vemos, as evidências externas colaboram à veracidade dos fatos bíblicos, das narrativas bíblicas. Então isso é extremamente importante para nós. Muito importante, colabora muito. Naquele tempo, o casal que não pudesse gerar filhos poderia adotar um filho para lhe servir durante toda a vida. E aí vemos aqui nessa narrativa a prática em que Sara toma sua serva e põe como substituta a si mesma, substituindo a si porque era estéril. E a sua escrava gerará filhos para Abraão e aquele filho será dela, não será da sua serva, no caso de Agar. Aquele filho será dela e Abraão terá um descendente com isso, um descendente original daquele casal, porque a serva era de Sara, era a posse dela, era pertencente a ela. Então o que acontece? Há um conflito entre essa prática de Sara e Abraão em relação a Deus, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus pretendia tirar Abraão desse código, desse sistema de vida, e implementar o que viria a ser a lei, o que viria a ser o povo de Israel, o povo da promessa. Então Deus estava arrancando Abraão desse contexto. Só que esse contexto não saiu completamente de dentro da vida de Abraão de uma vez só. Tanto que na primeira oportunidade eles manifestaram aquilo que já era de costume deles. Então o que acontece? Ao passar do tempo, não vindo o filho esperado, eles aplicaram aquilo que era um código consuetudinário da época. Sara tomou a sua serva e entregou a Abraão, e que teve um filho com ela, Ismael, que seria seu herdeiro. Só que Deus tinha outro plano para ele. Mas o que acontece? Abraão agiu em contradição com a revelação de Deus, mas agiu naturalmente em relação aos costumes da sua época. Então trouxe dor de cabeça para Abraão essa desobediência a Deus. Mas por outro lado acaba se tornando uma evidência de que Abraão viveu de acordo com o seu contexto. E que a prática de Abraão pode ser localizada nesse código consuetudinário vigente na época. O que mostra que Abraão foi um personagem real. Que mostra que Abraão foi um personagem que tinha as aflições, tinha as preocupações, tinha a prática de vida, os costumes da sua época. Então, encerrando aqui, vemos outra prática. A prática de escolher o primogênito conforme o seu desejo, que é praticada tanto por Jacó em relação a José, quanto Jacó depois troca entre Manassés e Efraim. Ele escolhe que este aqui será o primogênito, mesmo sendo o outro. E isso é uma prática que para nós parece nada, parece somente uma coisa de um velho gagá que está prestes a morrer, mas na verdade isso tem dois lados também. Primeiro lado, a revelação divina. Segundo, a prática consuetudinária da época, onde o patriarca poderia, independentemente de questão cronológica, de idade, eleger como seu primogênito o outro filho que não fosse o mais velho. Isso porque o clã era na verdade um pequeno país. Cada clã um pequeno governo. Pra
justamente porque às vezes não havia um governo central. Então o personagem, o primogênito, seria o sucessor, o chefe do clã, tá ok? Então por isso que vemos aí evidências importantíssimas nessas práticas. O fato dos patriarcas terem exercido costumes tão diferentes daqueles que mais tarde os israelitas praticaram, regidos pela lei de Moisés, indica que verdadeiramente existiram e viveram numa época bastante remota, regida por leis